Muito bem, vamos então falar sobre a oração mental, a meditação. A meditação é a primeira etapa, né? Primeira parte, primeira fase, né, da oração mental. Tem outros tipos de oração, mas isso fica para depois. Nós normalmente aprendemos, né, as orações vocais primeiro. É o normal a gente se exercitar mais, né, nas orações vocais e por mais tempo até, né, começarmos a fazer oração mental. As orações vocais são Pai Nosso, Ave Maria, né, Salve Rainha, é, Vinde Espírito Santo, né? Enfim, todas essas orações que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, às vezes com o catequista, né? Faz parte da nossa vida e elas irão nos acompanhar a vida inteira, né? Mas a gente precisa também avançar para águas mais profundas, né? Então, aprender a fazer oração mental é importantíssimo e necessário para a gente avançar na vida espiritual. Então, isso é muito importante mesmo, né? Santo Afonso dizia que a vida de pecado é incompatível com a oração mental, né? É incompatível com a meditação. Ou você vai parar de pecar ou você vai parar de meditar. Se você, né, se perseverar na oração, com certeza, né, isso vai ajudar a crescer nas virtudes e a vencer também certos vícios. Então, veja, a oração mental é muito importante. E o que é a oração mental, né? Veja, na oração mental, nós vamos aplicar a nossa inteligência a verdades sobrenaturais, as verdades da nossa fé. Então, isso é assim, essencial. Por exemplo, você tem convicção profunda, né, de que o céu existe, de que depois dessa vida nós vamos nos encontrar, né, no céu. Né? Então, às vezes a gente vai vivendo a nossa vida como católico, vai na missa, né, vai na missa ali no domingo, escuta ali algumas palavras do padre, mas às vezes a gente não tem aquela convicção profunda desses artigos da nossa fé, daquilo que nós cremos como católicos. Aí vem um luto, algum ente querido nosso falece ou alguma enfermidade se aproxima e a gente rapidamente se desestabiliza, né? Rapidamente a gente, né, começa a questionar Deus, enfim, rapidamente a gente acaba caindo, né? A casa cai, né? Como é o caso do evangelho de hoje, né? Como o Senhor disse, né? Aquele que não edificou a casa sobre a rocha, veio a tempestade, né? A casa caiu. Então, na oração mental, nós aplicamos a nossa inteligência a essas verdades sobrenaturais, as verdades da nossa fé, para quê? Para que nós criemos uma convicção profunda dessas verdades, para que isso se torne algo enraizado dentro de nós, né? Para que, de fato, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus nos revela na palavra de Deus, seja de fato a nossa rocha, a nossa fortaleza, né? E veja, não somente para isso, mas para que nós amemos essas verdades contempladas e coloquemos em prática, né? Além disso, cresçamos também nas virtudes, né? O objetivo é também crescer nas virtudes no cotidiano, na nossa vida concreta, certo? Então, a oração mental é muito importante. Um exemplo simples, imagine alguém que frequentemente cai em pecados em relação à ira, né? Então, a pessoa se irrita facilmente com tudo. Então, essa pessoa, por exemplo, vai ajudar muito essa pessoa a meditar sobre a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, ela vai pegar lá uma via sacra, por exemplo, e vai meditando ali, né, nas estações, no texto, enfim, né, vai meditar sobre a paciência de Jesus ali na cruz, quando é açoitado, quando é esbofeteado, quando é ofendido pelas outras pessoas, quando é zombado pelos outros, né? Imagine toda a paciência de Jesus ali, né? Então, a pessoa deve meditar sobre isso, por exemplo, e sair dessa oração da manhã com um propósito firme, né? Uma resolução firme para o dia, né? Para aquele dia, inclusive, né? Em relação, por exemplo, à virtude da paciência. Então, a oração mental é muito importante, né? Nos ajuda muito, né? Que horas, mais ou menos, a gente deve fazer a oração mental, né? O melhor horário é sempre pela manhã, né? Você começar o dia ali, 15 minutos de oração mental, e sair dessa oração com propósitos firmes para o dia. Mas é claro, né, nem todo mundo consegue isso, às vezes as pessoas acordam muito mais cedo, enfim, encontre um horário em que você estará tranquilo, né, e que ninguém vai te interromper, né, ninguém vai interromper sua oração, certo? Então é importante ter esse horário, né, ter esse tempo, certo? Quais são os temas que se recomenda meditar, né? Santo Afonso recomenda meditar primeiro, né, os iniciantes, a paixão de Nosso Senhor, o amor de Deus, é claro, porque veja, o amor de Deus é o fundamento da nossa vida espiritual, né? Então, meditar sobre o amor de Deus, sobre a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Calvário, né?
a cruz, né? E a segunda coisa que Santo Afonso recomenda, né, meditar, é a meditação sobre a morte, né? O novíssimo, né? Os novíssimos são muito importantes, né? Quais são os novíssimos, os temas dos novíssimos? A morte, né? O juízo particular, céu, inferno, purgatório, né? São aí temas que são interessantes de serem meditados, né? Mas Santo Afonso recomenda a paixão de Nosso Senhor e a meditação sobre a morte. E, claro, uma outra coisa que é muito importante, né, de se meditar é a virtude, né, contrária àquele vício que talvez você tenha. Como eu dei o exemplo, né? Pessoa que tem bastante, assim, cai muito no vício da ira, né? Então, frequentemente se irrita. Então, meditar sobre a paciência, né? E assim vai, né? Então, isso é muito importante, certo? Mas, enfim, vamos ao modo de fazer a oração mental, né? É claro que primeiro a gente tem que ter uma preparação, né? Então, a preparação começa por você escolher um ambiente, né, mais silencioso, um ambiente em que você possa se recolher mais e que ninguém vai te interromper, né? E, claro, às vezes usar água benta antes de rezar, fazer o sinal da cruz, né? Isso é muito importante. Mas eu vou usar aqui um pouco o que Santo Afonso recomenda, tá? Nesse livrinho aqui, Meditações para Todos os Dias do Ano, Santo Afonso põe aqui um roteirozinho, né, para que a gente faça a oração mental. Primeiro, né, Santo Afonso coloca aqui que nós precisamos fazer 3 atos: ato de fé, ato de humildade e ato de petição de luzes. Esses 3 atos são orações vocais que você faz, mas sim, se coloque na presença de Deus e diga, por exemplo, né, reze estas orações aqui. Ato de fé, na presença de Deus, dizendo: meu Deus, eu creio que estás aqui presente e vos adoro com todo o meu afeto. Então é importante, né, mover, né, o afeto, a vontade, né, para Deus. Segundo é o ato de humildade, né, por um breve ato de contrição, né, de Santo Afonso. Senhor, nesta hora deveria eu estar no inferno por causa dos meus pecados. De todo o coração arrependo de vos ter ofendido, ó bondade infinita. E o ato de petição de luzes. Meu Deus, pelo amor de Jesus e Maria, esclarecei-me nesta meditação para que tire proveito dela. Então, aqui são 3 atos. Depois, Santo Afonso recomenda também rezar uma Ave Maria, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos obtenha as luzes para a meditação, para a oração. E também é um glória ao Pai, né, a São José, né, ao anjo custódio e também ao nosso santo de devoção, nosso santo protetor, certo? E aí passamos à meditação. O que vamos meditar, né? Como vamos meditar? Então é sempre importante, né, nós termos um livro que nos ajude, né? Então, por exemplo, esse aqui, Meditações para Todos os Dias do Ano, você vai ter, né, que cada dia do calendário, ele segue o calendário litúrgico tradicional, né? Mas você cada dia vai ter aqui uma meditação diferente de Santo Afonso para fazer, certo? Então a gente sempre se serve de um livro. Veja, nós vamos aplicar a nossa inteligência a uma verdade, né, sobrenatural. Então é importante que a gente tenha um livro espiritual, né? Por exemplo, pode ser esse de Santo Afonso, pode ser Imitação de Cristo, pode ser Filoté de São Francisco de Sales, onde ele mesmo ali ensina a fazer a meditação e diz os temas também que devem ser meditados. Enfim, pode ser a Sagrada Escritura, você pega um trechozinho ali, vou meditar sobre o jovem rico. Pega ali o trecho do jovem rico, lê e ali você faz a sua meditação, certo? Agora vem a parte um pouquinho mais difícil, que é a meditação em si mesmo, né? Aplicar a inteligência àquelas verdades, né? Então você vai ter um texto, né? E naquele texto, né, seja Santo Afonso ou o autor da Imitação de Cristo, enfim, seja quem for que tenha escrito, né, ou a própria Sagrada Escritura, tem verdade ali, tem uma verdade sobrenatural para você como que recolher. É como uma pérola preciosa que está ali no campo, né, segundo aquela passagem, né, do Evangelho, né? O homem encontra uma pérola preciosa ali no campo, então ele compra o campo, ele fica ali, né? Então você tem que encontrar essa verdade que está ali, que Deus quer que você reconheça e quer iluminar você com ela. Então a gente se serve do livro, né, de um livro, é claro, e como diz, né, São Francisco de Sales, né, nós devemos imitar as abelhas, devemos demorar ali naquela flor. Você tem que ficar ali naquele texto, às vezes lê o texto, relê o texto, lê o texto, relê o texto, né? E aí quando você encontra algo ali que lhe chama mais a atenção, você permanece ali. São Francisco de Sales também fala que é interessante, né? Alguns
autores vão recomendar isso, outros não, né? Mas São Francisco de Sales recomenda que nós usemos a imaginação. Então, por exemplo, você está meditando ali, está com um texto do diálogo de Jesus com a samaritana. Aí você, né, vai imaginando, né, a cena, você imagina a cena. Então, Jesus que se cansa pelo calor, né, do sol do meio-dia, é dito isso no texto, né? Então você vai imaginando tudo. Imagina, por exemplo, Jesus suado, né, suando ali, escorrendo naquele suor, naquele solzão assim, né? Bem do meu interior lá do Piauí, entendeu? No meu caso, né? Então você, veja, você vai imaginar de acordo com os elementos que você é capaz de imaginar, né? Então, que você já tem, né? É por isso que chamam de imaginário e por isso que falam que a formação do imaginário é importante, né? Porque você tem que ser capaz de imaginar isso, né? Então, você imagina ali Jesus sentado, né, chegando ali no poço, né? E aí ele se senta ali, cansado, né? Por causa do calor também, né? Provavelmente também com fome, mas com sede, né? E veja, e você começa a imaginar esses mínimos detalhes. E aí você imagina, pensa assim, veja, Deus, né, Jesus, nosso Senhor, né, se cansou vindo ao meu encontro, porque ele foi naquele poço, não simplesmente porque ele estava com sede, né, mas porque ele ia encontrar a samaritana. Ele foi ali para encontrar a samaritana, né? Ele foi ali, né, também, não somente para matar a sede dele física, né, mas para, né, de alguma forma saciar também a sede de alma, né? Deus, né? Deus nos quer, Deus quer o nosso coração. Ele foi ali em busca daquela samaritana e aquela samaritana também, de alguma forma, representa a mim, né? Então, é você pensar nisso, né? Por exemplo, Deus que se cansa vindo ao encontro do homem, Deus que derrama seu suor, né, ao calor do sol do meio-dia, sabe? Aí você medita sobre isso, imagina o cansaço de Jesus, né? Imagine o cansaço de Deus. Aí você pode meditar em cima disso e pensar, bem, né, e quantas vezes eu reclamo com o meu cansaço? Ou quantas vezes eu faço pouco caso desse esforço de Deus em salvar a minha alma, tudo que Jesus fez por mim? Entende? Eu vou refletindo sobre isso, né? Eu aqui enfatizei aqui, né, a ideia do cansaço de Jesus, do suor escorrendo, né? Então veja, você imagina, segundo São Francisco de Sales, né, a gente pode imaginar a cena e também se colocar naquela cena. Então você pode, por exemplo, se colocar no lugar da samaritana, né? Jesus está ali e ao invés dele te oferecer algo, ele te pede, né? Então, dá-me de beber. Aí você pensa, mas como assim, Jesus? O Senhor é Jesus, o Senhor é Deus. Por que que o Senhor me pede as coisas, né? Não deveria ser eu aqui a pedir e o Senhor a me conceder, entende? Eu estou passando por um momento difícil, né? Então não deveria ser o Senhor a me conceder as coisas, mas parece que quando eu estou nos momentos difíceis aí que o Senhor me pede mais, né? Como é o caso daquela samaritana que estava em um momento difícil dela, né? Ela ia naquele horário porque as outras pessoas rejeitavam ela, né? Então, veja, eu vou aplicando a minha inteligência, eu vou refletindo sobre a cena. Primeiro eu imagino a cena, eu tenho que imaginar ela nos detalhes, às vezes nos detalhes, né? E aí eu vou aplicando a minha inteligência àquilo que eu estou vendo, uma vez que eu me coloco na cena, sabe? Então isso é muito importante. Um outro exemplo simples, né? Pense assim, né? Você vai meditar sobre Jesus sofrendo ali em agonia no Horto das Oliveiras. Você imagina, por exemplo, a lua, né? Aquela luz da lua se iluminando, né? Nosso Senhor. Aí você, né, imagina, por exemplo, né, ele ali rezando em agonia e o suor se transformando ali em gotas de sangue, né? Ele suando o sangue, na verdade, né? Então você vai imaginando as gotas de sangue derramando, caindo no chão, entende? E aí, uma vez que você imaginou a cena, você começa a refletir sobre aquilo que você está vendo, entende? E aí vai tomando para si também, né? Aplicando isso à sua vida, né? Então, de novo, eu estou aqui refletindo, né, eu estou colocando essa realidade, né, do suor, né, do Senhor, né, a agonia do Senhor, né? Então, o Senhor que se desgasta por mim, sabe? Então, o quanto eu me desgasto por Deus, o quanto eu ofereço, né, do meu cansaço, né, a Deus. Entende? Eu enxergo a cena, então reflito sobre aquilo que eu estou enxergando, né? É o que São Francisco de Sales recomenda. E veja só, com que objetivo, o que eu quero, né?
ao fazer isso, né? Os afetos, súplicas e resoluções. 3 coisas aqui importantes, né? Qual é o afeto? Poxa, eu vejo nessa cena, né, por exemplo, no caso de Jesus e Samaritana, né? Eu vejo essa cena onde Jesus está ali cansado, né, de vir ao meu encontro. Imagine então, poxa, todas as vezes que eu me confesso, né, e, bem, Deus vem ao meu encontro, né, como aquele pai misericordioso vai ao encontro do filho pródigo. Quantas vezes Deus vem ao meu encontro, quantas vezes eu me distancio dele. Mas ele até cansa ali, né, na sua humanidade, Jesus cansa, né, mas ele continua, permanece, né, sempre vindo ao meu encontro. Então, tem um afeto aí, né? Poxa, Jesus sempre vem ao meu encontro, né? Então, isso de alguma forma deve mover o meu afeto. Aqui não é uma questão de sentimento, tá? É claro que os sentimentos normalmente se movem, né, quando a gente enxerga essas verdades. Normalmente acontece isso, mas nem sempre vai acontecer isso, né? Mas o afeto aqui é essa minha vontade de, por exemplo, querer corresponder a esse esforço de Deus, sabe? Então eu medito sobre esse esforço de Deus, né, que vem sempre ao meu encontro e que se cansa, né, na humanidade ali, naquilo que eu estou meditando. Então, a minha vontade, né? Qual é a minha vontade diante disso? A minha vontade de corresponder a esse esforço. A minha vontade é de, né, ir também ao encontro dele, entende? Então eu amo essa verdade que é o desgaste, o sacrifício que o amor exige. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo por mim, né, exigiu dele e fez com que ele se sacrificasse. Então eu amo essa verdade onde eu preciso, sim, me sacrificar para amar a Jesus e amar também as outras pessoas. Então, o afeto é isto, né? Pode ter sentimento, pode ser que eu chore, pode ser que eu me emocione, pode ser que eu fique muito alegre, enfim, ou até muito contrito, né? Pensando todos os meus pecados, né, que cansam Deus de alguma forma, né? Na meditação aqui que eu estou fazendo, que eu estou falando, né? Mas mais importante é esse movimento da vontade, né? Eu tenho um afeto aqui que me move para amar essa verdade, né? Aí a súplica, né? Diante disso, eu peço a Deus, né? Eu quero deixar a minha vida de pecado, eu quero, ao enxergar essa verdade, eu quero deixar minha vida de pecado, eu quero me mover mais, eu quero me sacrificar mais, amar mais Jesus, né? E aí vem as resoluções, por exemplo, Senhor, eu quero te amar mais naquele meu irmão bendito ali, que é bem difícil, entendeu? Então eu quero amar mais a Jesus naquela pessoa difícil lá do trabalho, entende? Então, súplica, porque eu peço a Jesus, eu peço para que Ele me dê a graça, para que Ele me dê a força, para que Ele seja misericordioso comigo, por exemplo, né? E sempre venha ao meu encontro, né? E também saio com uma resolução, por exemplo, né? Eu quero amar mais esse Jesus, né, que vem ao meu encontro e às vezes me pede, inclusive, as coisas, né? Então, o irmãozinho de rua, né, que às vezes vem, né, nos pedir, né, quando muitas vezes até nós estamos necessitados, né? Mas é o Cristo que vem me visitar. Percebe, então? Eu imagino a cena. Encontro ali uma certa verdade, né? Movo a minha vontade em direção àquela verdade, né? Uma vez que eu apliquei a minha inteligência àquilo ali, né? E aí, disso deve brotar algum afeto, eu devo, né, então, pedir a Jesus e tomar resolução. Hoje, meditei hoje pela manhã, né, sobre isso. Então, hoje, né, eu vou oferecer, por exemplo, o meu cansaço para Jesus. Hoje, quando eu estiver mais cansado, eu vou aproveitar esse cansaço e vou oferecer a Jesus, ou vou fazer algo a mais, né, diante desse cansaço do final do dia, por exemplo. Entende? Então, eu saio da oração com uma resolução firme. Isso é muito importante. Só uma, tá? Só uma. Não inventa um monte de coisa, não, né? Então, uma só, né? Só uma. 2 já é muito. 2 já é muita coisa, né? Então, assim, segundo Santo Afonso, né? Assim, depois de haverdes meditado numa verdade eterna e Deus ter falado ao vosso coração, é mister, né, que faleis a Deus.
né? Uma vez que Deus falou comigo através daquela verdade, né? Ali que me iluminou, eu tenho que falar com Deus. Eu vou falar com Deus de que maneira? Por essas 3 formas que eu falei aqui, né? Pelos afetos, isto é, pelos atos de fé, agradecimento, adoração, louvor, humildade e, sobretudo, olha só, sobretudo, de amor e de contrição, que é também ato de amor, né? Quando tem uma contrição também, a contrição é um ato de amor para com Deus. O amor é como que uma corrente de ouro que une a alma a Deus, conforme Santo Tomás. Todo ato de amor nos merece mais um grau de glória eterna, né? Eis aqui exemplos de atos de amor. Olha só, Santo Afonso aqui está nos ajudando, né? Meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Eu vos amo de todo o meu coração. Fazei-me saber o que é de vosso agrado. Quero fazer em tudo a vossa vontade. Regozijo-me por serdes infinitamente feliz. Veja, são coisas simples, né? São atos simples. A gente não precisa fazer reflexões ou dizer coisas assim, né, elaboradas, sabe, com uma retórica assim grande. Não, é simples, né? Porque é o movimento da minha vontade, né, em direção a Deus, né, através desses atos de amor, certo? Segunda, pelas súplicas, né? Pelas súplicas, pedindo a Deus luzes, a humildade ou qualquer outra virtude. Então, por exemplo, eu meditei, né, sobre esse trabalho de Jesus, esse cansaço de Jesus em vir ao meu encontro, por exemplo, né? E aí eu posso então pedir, né, uma vez que eu meditei isso, pedir luzes, pedir a graça de exercer uma virtude que me ajude a corresponder a todo esse esforço de Deus. Então, por exemplo, a virtude da paciência com alguém, né? Então, Santo Afonso está dizendo isso, pelas súplicas, pedindo a Deus luzes, a humildade ou qualquer outra virtude, uma boa morte, a salvação eterna, mas principalmente o dom do seu santo amor e a santa perseverança. Porque no dizer de São Francisco de Sales, com o amor se alcança todas as graças, né? Então, você pode simplesmente pedir para amar mais ao Senhor, né? Diante daquilo que você viu, diante daquilo que você meditou, você simplesmente pede, né, para amar mais, para crescer na fé, para ser mais humilde, para ser mais paciente. Isso depende daquilo que você meditou, daquilo que você enxergou na oração, daquilo que iluminou, né, a sua alma, né, na meditação. Resoluções. Pelas resoluções. Antes de se terminar a oração, cumpre tomar alguma resolução, não geral, olha só, né? Como, por exemplo, evitar toda falta deliberada de se dar todo a Deus. Eu saio da oração e eu vou fazer uma resolução. Hoje eu não vou pecar. Tipo, isso é uma resolução boa, não estou dizendo que é ruim, né? Mas ela é geral, ela é muito geral, entendeu? Você tem que fazer uma resolução mais particular, mais específica, né? Então, o Santo Afonso fala, olha, mais particular, como, por exemplo, evitar com mais cuidado tal defeito. Eu tenho tal defeito, eu tenho o defeito da ira. Quando eu estou dirigindo, eu vou sair agora, acabei de fazer minha oração mental, vou pegar o carro e vou para o trabalho, vou pegar aquele trânsito. Normalmente eu brigo com as pessoas no trânsito. Então, firme resolução. Veja, bem particular. Não vou brigar com ninguém no trânsito hoje, entendeu? Vou ficar calado, não importa o que aconteça. Né? Entende? Então, isso é uma resolução. Veja, é simples, bem particular, bem específica, né? Então, como, por exemplo, evitar com mais cuidado tal defeito em que se caia mais vezes, ou praticar melhor tal virtude em que a alma procurará exercer-se mais vezes. Então, não, hoje eu vou exercitar mais a virtude da generosidade. Olha só, né? Vou ser generoso com fulano no trabalho. Vou ser generoso com meu irmão aqui em casa, né? Vou ser mais generoso com todas as pessoas que me pedirem algo. Imagina, né? Acho que tinha até um filme, né? Que era um filme um filme do Jim Carrey, né? Que ele fala, sim senhor, né? É o nome do filme, se eu não me engano. Ele tem que dizer sim para todas as pessoas, né? Não estou dizendo para vocês fazerem isso não, tá? Por favor, não. Eu só estou citando como um exemplo engraçado, né? Então, vou ser mais generoso com as pessoas, né? Aí eles pegaram essa ideia e levaram para o absurdo, né? Então, vou dizer sim para tudo que as pessoas me pedirem. Calma, também não é assim, né? Também não é assim. Mas é interessante, uma vez eu escutei a história de um paroquiano que ele dizia assim que São Francisco de Assis sempre concedia às pessoas o que elas pediam a ele, desde que elas pedissem por amor de Jesus Cristo, né? Então, quando a pessoa pedia por amor de Jesus Cristo, São Francisco
dava, não importa o que fosse, né? Enfim, a gente sempre precisa ter prudência, né? Mas é só para você entender, né? Uma resolução bem específica, seja de evitar um defeito ou de exercitar-se mais numa virtude, tá certo? Então isso é importante, né? Uma vez que você, né, respondeu a Deus, né, dessas três formas, pelos afetos, pelas súplicas e pelas resoluções, então vem a conclusão. Santo Afonso coloca aqui, né? Enfim, a conclusão da oração compõe-se de três atos: agradecimento pelas luzes recebidas e pedido de perdão das faltas cometidas, né? Aí que ele dá alguns exemplos, dá um exemplo simples, né? Senhor, eu vos agradeço as luzes e os afetos que me destes nesta meditação e vos peço perdão das faltas nela cometidas. Né? Segundo, de oferecimento, né? Então, oferecimento das resoluções tomadas e de propósito de guardá-las fielmente. Por exemplo, meu Deus, eu vos ofereço as resoluções que com a vossa graça acabo de tomar e resolvido estou a executá-las, custe o que custar. Olha, isso aqui é, né, tipo, bem firme, né? Senhor, né, estou decidido a cumprir isso aqui, custe o que custar. Né? Não vou fazer igual, né? Se me pedirem por amor de Jesus Cristo, eu vou conceder. Igual São Francisco de Assis, já pensou? Enfim. Terceiro, né, de súplica pedindo ao Pai, pelo amor de Jesus e de Maria, a graça de executá-la fielmente. Exemplo de Santo Afonso aqui, né? Meu Deus, pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima, dai-me a força de pôr fielmente em prática as resoluções que tomei. Né? Então termina-se a oração recomendando a Deus, recomendando a Santa Igreja, né, os seus prelados, as almas do purgatório, os pecadores e todos os nossos parentes, amigos e benfeitores por um Pai Nosso. Né? Santo Afonso, né, recomenda aqui que você termine rezando, né, pela Igreja, né, pela hierarquia da Igreja, enfim, por todos aqueles que, né, nos pedem oração. Né? Então reze um Pai Nosso, uma Ave Maria, né, que são orações mais úteis por nos serem ensinadas por Jesus Cristo e pela Igreja. Né? E aí, né, Santo Afonso dá um exemplo aqui. Senhor, eu vos recomendo a Santa Igreja, com os seus prelados, as almas do purgatório, a conversão dos pecadores e todas as minhas necessidades espirituais e temporais, bem como as dos meus parentes, amigos e benfeitores. E aí você reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria. Depois da meditação, Santo Afonso coloca aqui mais alguns passos, né? Conforme o Conselho de São Francisco de Sales, fazer um ramalhete de flores, a fim de cheirá-las durante o dia. O que quer dizer isso, né? Então, imagine que você vai sair da oração ali com um ramalhete, né? Enfim. Imprimir bem na memória, olha só, muito importante isso, imprimir bem na memória um ou dois pensamentos que mais impressão nos fizeram, para nos recordarmos e nos revigorarmos durante o dia. Então, você meditou, né? Você pega ali dois pensamentos, né? Por exemplo, né, eu falei aqui, né, fazendo meio que uma reflexão, eu falei, o cansaço de Jesus indo em direção ao homem, né, buscando o homem, o cansaço de Deus indo em direção ao homem. Né? Então, pronto, você pega isso, entendeu? E guarda, fica bem firme, guarda bem na sua memória. E aí, durante o dia, você recorda isso. Então, é como se fosse um ramalhete, né, que você vai cheirar ali as flores para se recordar exatamente disso. Né? Então, isso vai ajudar você a recordar da meditação e vai ajudar você a se recordar também da resolução que você tomou. Né? Então, isso é muito importante. Pôr logo em prática, segunda coisa, né? Pôr logo em prática as resoluções tomadas, tanto nas ocasiões pequenas como nas grandes que se apresentarem. Por exemplo, suportar com paciência uma pessoa irada contra nós, mortificarmos-nos na vista, no ouvido, na conversa. Né? Então, colocar logo em prática aquilo que você decidiu. Né? Saiu ali daquela oração assim como alguma resolução, então coloque logo em prática essa resolução. E a terceira coisa é, por meio do silêncio e recolhimento, conservar o mais tempo possível os afetos excitados na oração. Sem isso, o fervor concebido na oração esvaecerá logo pela dissipação no proceder ou pelas conversas inúteis. Então, uma vez que terminou, né, a oração, é importante, né, o máximo possível você se conservar em silêncio e em recolhimento, pensando, né, constantemente, pensando naquilo que você meditou e naquele afeto que surgiu quando você estava ali meditando, certo?
Então, aqui são algumas orientações para a oração mental. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai conversando. Assim, eu sei que tem vários vídeos falando sobre oração mental, muitos, do próprio Padre Paulo Ricardo, né? E assim, eu escutei a primeira vez falar de oração mental, foi através dele, inclusive, depois foi através de Santo Afonso e outros autores, né? E assim, não é um bicho assim de 7 cabeças, né? A gente precisa se exercitar, né? Então, a própria comparação do Padre Paulo Ricardo é interessante, né? Ele falou assim, olha, é como eu te ensinar a nadar. Eu digo que você tem que fazer esses movimentos aqui, entendeu? Mas assim, se você não se enviar lá na água e começar a fazer os movimentos, não vai aprender. Então a gente tem que ir colocando em prática, né? Então não fica vendo assim milhares de vídeos ensinando e nunca põe em prática a coisa, né? Vê ali 2 ou 3 vídeos ali, não entendi muito bem do jeito que o Padre Lucas ensinou, vou procurar aqui um outro vídeo aqui que talvez me explique melhor. Estou com dúvida em alguma coisa, deixa nos comentários, eu vou lá e vou tentar responder, né? Enfim, né? Mas assim, se exercita, né? Põe em prática. Arruma um livrinho, Imitação de Cristo, pega a Bíblia, não sei, né? E começa, né? Começa a aplicar a inteligência, né? É claro que é importante, tá? É importante a formação do imaginário, tá? É importante para a oração, importante também para a vida intelectual, né? Mas o que é assim, a formação do imaginário? Olha, você consegue formar bem o seu imaginário lendo a Bíblia, tá? Lendo a Bíblia. Ah, padre, mas dizem que tem que ler os clássicos, tem que ler Ilíada, tem que ler Divina Comédia, não sei o quê. Não, é legal. Tá, todas essas coisas são boas, tá? A literatura, né? A leitura dos clássicos, né? Isso é ótimo, tá? Formar o imaginário é uma coisa importante, né? Mas também não vamos ficar, né, assim, pronto, eu só vou rezar, só vou fazer oração mental depois que eu ler, né, pelo menos quatro livros clássicos, sei lá, Ilíada, sei lá, Divina Comédia, enfim, né, vou pegar livros assim, Dom Quixote, não, pelo amor de Deus, né? Leia, pegue o hábito da leitura, leia a Bíblia, né? A Bíblia vai formar seu imaginário perfeitamente. Leia a vida dos santos, né? Leia a vida dos santos vai ajudar a formar seu imaginário também, tá bom? O que é o imaginário? É essa capacidade, é como se fosse uma espécie de arcabouço, né, de imagens, né, que vai ajudar você a imaginar as cenas, imaginar aquilo que você está vendo aqui em forma de texto, né? Então, Santo Afonso, por exemplo, né, coloca aqui Jesus no Santíssimo Sacramento, modelo de obediência, né? Aí ele começa a descrever as coisas, né? E tal. Então você vai imaginando aquilo ali, né? Então essa capacidade imaginativa depende bastante do nosso imaginário, né? É por isso que se fala bastante de formar o imaginário, tá certo? Mas isso não é, eu tenho um imaginário mal formado, pronto, não consigo fazer oração mental. Não tem desculpa não, não tem desculpa, né? Leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia a vida dos santos, né? E isso se resolve. Não é esse bicho assim de 7 cabeças que, nossa, é impossível, só gente do mais alto nível intelectual consegue fazer isso. Não. A oração do Santo Terço, por exemplo, ela é ao mesmo tempo oração vocal e oração mental, né? Por isso que Nossa Senhora insiste tanto para as pessoas rezarem o terço. Por quê? Porque na oração do terço você contempla, ou seja, você medita aqueles mistérios. Então não é só para você ficar lá, Ave Maria cheia de graça, entendeu? Não é somente isso. Você reza a Ave Maria, né, como que numa cadência, e enquanto você está ali rezando a Ave Maria, você está, né, aplicando a sua inteligência àquele mistério, né? Aquele mistério que você está contemplando, entende? Então, o centro, né, da oração do terço são os mistérios, tá? São os mistérios. A contemplação dos mistérios, certo? Então, por isso é tão importante, né? E isso está ao alcance de todos, né? A gente aprende a rezar o terço pequenininho ali, entendeu? Isso não é uma coisa, você não precisa de um nível intelectual, uma formação, um imaginário excelentemente bem formado para rezar o terço, não precisa. Não precisa. Assim como você também não precisa de ter um imaginário excelentemente bem formado, né, para pegar a Bíblia ali e ver ali na Paixão do Senhor, ler o texto da Paixão do Senhor, seja no Evangelho de São Lucas, ou de São João, ou de São Mateus, né, você não precisa, né, disso, né, de um imaginário excelentemente formado para ler o texto ali e imaginar aquelas cenas
e meditar em cima daquilo que você está lendo, aquilo que você está ali vendo, né, com a sua inteligência, certo? Então, procuremos nos exercitar nisso. Qualquer dúvida, qualquer questão, põe aí nos comentários. Eu vou ler, vou responder e espero ter ajudado, né, você a viver melhor esse tempo do Advento, né, se exercitando, começando talvez a se exercitar mais na oração mental. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.